Você já se perguntou se histórias de possessão demoníaca são apenas ficção? E se eu te dissesse que por trás de um dos filmes de terror mais icônicos da história há um caso real documentado e envolto em mistério? Em 1949, nos Estados Unidos, um garoto de 14 anos, conhecido pelo pseudônimo Robbie Mannheim ou Roland Doe, foi submetido a uma série de exorcismos realizados por padres da Igreja Católica Romana. Os eventos foram tão perturbadores que inspiraram o autor William Peter Blatty a escrever o romance O Exorcista, posteriormente adaptado para o cinema. O caso começou após a morte da tia de Robbie, que era espiritualista, e o introduziu ao uso do tabuleiro Ouija. Logo após sua morte, fenômenos estranhos começaram a ocorrer. Sons de arranhões, móveis se movendo sozinhos e objetos voando. A família, desesperada, procurou ajuda médica e espiritual, mas sem sucesso. Foi então que recorreram à Igreja Católica, iniciando uma série de eventos que desafiam explicações racionais. Os padres Raymond J. Bishop e William S. Bowdern, junto com o assistente Walter Halloran, foram designados para realizar o exorcismo. Durante o ritual, testemunharam comportamentos inexplicáveis. O garoto falava línguas desconhecidas, objetos levitavam e marcas apareciam em seu corpo. O diário mantido por Bishop detalha esses eventos e serve como uma das principais fontes sobre o caso. Este caso levanta questões profundas sobre a natureza do mal, a fé e os limites da compreensão humana. Prepare-se para uma jornada pelos eventos que inspiraram O Exorcista, onde a realidade pode ser mais aterrorizante que a ficção. No quarto escuro da casa de Robbie Mannheim, tudo parecia tão normal quanto um lar suburbano poderia ser. Mas algo mudou quando a tia Harriet lhe entregou aquele tabuleiro Ouija. Era apenas um presente curioso, diziam. Um jogo inocente, diziam. Mas não sabiam o que aquilo poderia atrair. Era uma noite fria e chuvosa quando Harriet se despediu deste mundo. Deixou para trás a dor na família, mas também deixou um silêncio estranho. Uma sensação de que algo ainda estava presente. Robbie não conseguia dormir. O quarto parecia pesado, como se o ar tivesse parado. Numa tentativa de preencher o vazio, ele recorreu ao tabuleiro. A princípio, as perguntas eram bobas, as respostas lentas. Mas então, as letras começaram a se mover com uma vontade própria. Formavam palavras que não faziam sentido, nomes que ninguém conhecia. E então, um sussurro que parecia vir de dentro das paredes. O tabuleiro tremia sob suas mãos. Robbie tentou afastá-lo, mas sentiu algo agarrando seus pulsos, frio como gelo. Um rangido no assoalho, um suspiro longo, e o quarto ficou mais escuro do que a escuridão. Um som de passos pesados cruzou o corredor, parando na porta. Robbie sentiu a respiração presa na garganta. Naquela mesma noite, a família ouviu barulhos vindos do quarto. Batidas secas, como se algo arranhasse o teto. O cachorro da família, geralmente tão calmo, latia para o vazio. A mãe abriu a porta, com cautela, apenas para encontrar Robbie sentado na cama, pálido, os olhos arregalados. Ela tentou perguntar o que aconteceu, mas antes que pudesse falar, um objeto voou de cima da cômoda e quebrou no chão. O quarto se encheu de um cheiro acre, como de vela queimada. Robbie levantou o olhar e disse com a voz tremendo: "Ele está aqui." Ninguém sabia quem era ele. Mas naquele momento a família percebeu que algo muito errado havia sido convidado para dentro de casa. E talvez fosse tarde demais para mandá-lo embora. Com o tabuleiro guardado no armário, a família não sabia que aquele era apenas o início. O primeiro sussurro de algo muito maior e mais sombrio. A manhã seguinte amanheceu com nuvens carregadas, como se o céu também sentisse o peso que pairava sobre a casa. O pai de Robbie, sempre tão cético, tentava encontrar explicações,
racionais para os ruídos noturnos e objetos que se moviam sozinhos, mas nada que dissesse em voz alta conseguia acalmar o pavor que via nos olhos do filho. A mãe, por sua vez, rezava baixinho no quarto, com o terço entre os dedos, murmurando orações que aprendera com a própria mãe. Mas cada prece parecia sumir no ar, tragada pelo mesmo vazio que engolia as palavras de Robbie na noite anterior. O silêncio entre as paredes da casa era mais pesado que qualquer barulho. Dias se passaram e o comportamento de Robbie piorava. Ele falava de vozes que o chamavam pelo nome, que o provocavam e o desafiavam a obedecer. Às vezes, as vozes vinham acompanhadas de arranhões misteriosos em seus braços, como se unhas invisíveis tivessem rasgado a pele. A cada madrugada, o garoto gritava, chamava a mãe, o pai, o cão da família, qualquer um que pudesse afastar o medo, mas ninguém conseguia enfrentá-lo. Objetos voavam, portas batiam sozinhas e a mobília rangia, como se reclamasse da presença de algo que não pertencia àquele lugar. A avó materna, que veio de outra cidade para ajudar, disse que aquilo só podia ser obra do demônio. Sua voz trêmula ecoou pela sala de estar, enchendo a casa com o pavor de quem não entende o inexplicável. O pai, desesperado, recorreu a médicos, mas nenhum diagnóstico fazia sentido. Os psiquiatras falavam de transtornos emocionais, de estresse pós-traumático, de histeria, mas nenhuma medicação adiantava. Robbie continuava a ser atormentado e a família afundava num desespero cada vez mais sufocante. Então, numa noite em que o barulho foi tão forte que parecia vir do porão, o pai resolveu procurar ajuda espiritual. Contatou um pastor protestante que, ao ouvir o relato, disse algo que deixaria qualquer um gelado. Isso é obra das trevas. Era apenas o começo de uma jornada que testaria os limites da fé e da sanidade de todos na casa. Um caminho sem volta. Quando a família não encontrou respostas entre médicos e psicólogos, voltou os olhos para a única saída que restava: a igreja. A primeira conversa com o padre da paróquia local foi curta e o homem parecia desconfortável ao ouvir o relato. Mas as evidências não podiam ser ignoradas. Arranhões aparecendo sozinhos, móveis voando e Robbie sendo jogado contra a cama por forças invisíveis. Depois de alguns encontros, o padre local admitiu que aquilo ultrapassava suas capacidades. Ele contatou a arquidiocese, que imediatamente enviou uma carta para o padre Raymond J. Bishop. Bishop era conhecido por sua fé inabalável e sua experiência em lidar com casos extraordinários. Mas nada o prepararia para o que encontraria na casa dos Mannheim. Junto a Bishop foi chamado o padre William S. Bowdern, um homem sério, com um olhar cansado, como quem já havia visto demais neste mundo. Eles chegaram numa noite de vento frio, trazendo crucifixos, água benta e o temor estampado no rosto. Robbie os observava do canto da sala, os olhos fundos, como se já soubesse o que viria. A primeira bênção foi breve. Um sinal da cruz na testa do garoto, uma prece em latim. Mas enquanto o padre rezava, a vela na mesa tremeluzia, o fogo dançava como se fugisse de algo. O ar se tornou pesado e uma presença invisível parecia rondar cada palavra dita. Robbie se contorcia na cadeira, como se algo apertasse seu peito. Um cheiro forte de enxofre invadiu o ambiente, deixando todos nauseados. O padre Bishop fez uma pausa, olhou para Bowdern e os dois trocaram um olhar que dizia mais que 1000 palavras. Não era uma histeria comum. Naquela mesma noite, Robbie gritou palavras em latim e alemão, idiomas que nunca aprendera. Sua voz, grave e rouca, não parecia humana. Os padres se entreolharam, percebendo que o caso era mais grave do que temiam. Um exorcismo formal seria necessário e perigoso.
Foi nessa atmosfera que começou a verdadeira batalha espiritual. Uma guerra silenciosa, onde cada reza se tornava uma faca de dois gumes e cada pausa era um convite para algo muito pior entrar em cena. O padre Bishop sabia que algo grande estava prestes a acontecer. Cada vez que entrava na casa, sentia o peso do ar, como se um véu invisível o envolvesse. Para não enlouquecer, ele começou a registrar tudo num diário. Cada detalhe, cada suspiro, cada prece interrompida por gritos. No diário, as páginas começaram com descrições simples. O garoto apresentou arranhões na pele, objetos se moveram. Mas logo as palavras viraram confissões de medo. Hoje senti algo me observar do escuro. Era como se a própria escuridão se fizesse carne. Em uma das anotações, Bishop descreveu uma noite em que a cama de Robbie sacudia como se estivesse viva. O crucifixo na parede tremia e uma marca em forma de cruz apareceu no peito do menino, como se fosse queimada a ferro. O cheiro de enxofre encheu o quarto e a vela se apagou sozinha. O padre Bishop tentou manter a calma, mas as palavras dele revelavam o pânico. Algo está aqui, algo antigo que nos observa com olhos famintos. Ele anotou tudo para que o Vaticano entendesse o que estavam enfrentando. Mas no fundo, talvez nem o Vaticano estivesse preparado. Havia passagens em que Bishop descrevia ouvir vozes que vinham do chão, misturadas com uma língua que ele não conseguia identificar. Era como se falassem através das paredes, escreveu, palavras que não pertencem a este mundo. Cada dia parecia arrastar Bishop e Bowdern para mais fundo no abismo. O diário virou seu confessionário, o único lugar onde podia deixar escapar o medo sem enlouquecer. Mas até o papel parecia se contaminar, com manchas inexplicáveis e páginas que rangiam ao toque. Havia também relatos de ataques físicos, arranhões surgindo do nada, móveis que voavam contra as paredes e crucifixos que caíam sozinhos. Bishop sabia que não era apenas a mente de Robbie que estava sendo atacada. Todos ali corriam perigo. No final de cada entrada, ele escrevia a mesma frase, que Deus nos proteja. Mas cada vez que a escrevia, sentia que Deus podia estar longe demais para ouvir. Era uma noite fria e úmida. As janelas tremiam, como se o vento quisesse entrar para assistir à batalha. O quarto de Robbie parecia menor do que antes, como se as paredes se fechassem ao redor. O padre Bowdern, com o rosto marcado pelo cansaço, segurava firme o crucifixo. Sabia que aquela noite não seria como as outras. Robbie estava deitado na cama, contorcendo-se, como se alguma força invisível o prendesse. Os lençóis se retorciam sozinhos e o ar cheirava a queimado. O padre Bishop lia passagens das Escrituras, sua voz firme, mas o quarto parecia abafar cada palavra. De repente, um grito cortou o silêncio. Um grito que não parecia humano. Robbie arqueou as costas, os olhos brancos como neve. Suas mãos agarraram o colchão, deixando marcas como se unhas afiadas rasgassem o tecido. O crucifixo no peito dele tremia, como se fosse repelido. O quarto escureceu ainda mais. Um vento gelado passou por entre as cortinas, fazendo as velas vacilarem. Uma sombra densa, impossível de descrever, tomou forma perto da cabeceira da cama. Parecia observar tudo com olhos vazios. Os padres sentiram o estômago gelar. No meio da oração, Robbie ergueu a cabeça e disse numa voz gutural: "Vocês não podem me expulsar. Ele está comigo." Aquelas palavras fizeram o crucifixo cair da mão de Bowdern. O silêncio que se seguiu foi pior que qualquer barulho. Bishop sentiu algo arranhar seu pescoço. Tentou continuar a oração, mas sua voz falhava. As palavras latinas misturavam-se com sussurros em línguas estranhas que vinham das paredes. Era como se toda a casa estivesse viva, respirando ódio. Bowdern retomou a reza com mais força. Gritava como se quisesse vencer o próprio medo. O ar parecia ficar mais pesado a cada palavra.
Robbie arqueou ainda mais, e marcas em forma de cruz começaram a aparecer no peito dele, sangrando. De repente, num estalo seco, o quarto pareceu tremer. Robbie caiu exausto na cama, respirando como se tivesse corrido uma maratona. A sombra sumiu, mas o cheiro de enxofre ficou. A noite terminara, mas a guerra não. Depois da batalha espiritual daquela noite, a casa mergulhou em um silêncio pesado. Até o vento parecia ter parado, como se temesse o que poderia encontrar ao passar pelas janelas. O padre Baldwin, exausto, ajoelhou-se ao lado da cama de Robbie, as mãos tremendo de tanto segurar o crucifixo. Era madrugada quando Robbie acordou. Seu rosto, pálido e suado, parecia mais velho do que seus 14 anos. Seus olhos, antes claros, estavam fundos, como se algo tivesse se esvaziado dentro dele. Mas havia uma calma estranha ali, como se por um momento o mal tivesse se afastado. De repente, ele ergueu a cabeça, olhou fixo para o teto e sussurrou algo que o padre Bishop mal conseguiu entender. Ele está vindo. A temperatura no quarto caiu, e uma luz tênue, como uma chama azulada, surgiu no canto escuro. Bishop segurou o rosário com força. A luz foi crescendo até tomar a forma de um homem, com asas enormes que se estendiam até o teto. Trazia uma espada reluzente e um olhar que parecia atravessar a alma de todos ali. Robbie sorriu, um sorriso que misturava alívio e medo. São Miguel, murmurou ele com a voz fraca. O ar vibrou com um som grave, como o rolar de trovões ao longe. São Miguel ergueu a espada e, com um gesto decidido, apontou-a para o peito de Robbie. Uma luz intensa preencheu o quarto, ofuscando tudo. O cheiro de enxofre desapareceu, substituído por um perfume leve, quase celestial. Robbie arqueou o corpo, um grito de dor e libertação ecoando pelas paredes. As marcas em seu peito brilharam por um instante e sumiram como se nunca tivessem existido. Um suspiro profundo escapou dele e o quarto mergulhou em silêncio. Quando a luz se dissipou, São Miguel havia desaparecido. O quarto parecia o mesmo, de sempre, mas algo tinha mudado. Bishop e Baldwin se entreolharam, lágrimas nos olhos. Sabiam que tinham testemunhado algo além da compreensão humana. Robbie adormeceu em paz pela primeira vez em semanas. Mas nos cantos escuros do quarto, o medo ainda rondava, como se o mal não tivesse ido embora de vez. E no fundo todos sabiam, nada voltaria a ser como antes. Os dias seguintes foram de calma forçada na casa dos Mannheim. Robbie dormia com o rosto sereno, como se finalmente tivesse encontrado um lugar de paz. A mãe, entre lágrimas, agradecia a cada prece que recitava, mas o medo, agora adormecido, ainda rastejava nos cantos da casa como uma lembrança que não se pode apagar. O padre Baldwin visitava a família todos os dias, trazendo pequenas bênçãos e palavras de conforto. Ele sabia que a vitória, se é que podia ser chamada assim, era frágil. O mal não se despede com educação, apenas se esconde, esperando uma nova oportunidade. Robbie parecia diferente. Seu olhar era distante, como se tivesse visto algo que ninguém mais poderia entender. Às vezes, ficava sentado olhando para o nada, como quem ouve sussurros que só ele podia ouvir. Mas, ao mesmo tempo, havia nele uma paz que nem ele sabia explicar. Aos poucos, a família tentou voltar à normalidade. As aulas recomeçaram. O pai voltou ao trabalho. A casa foi limpa de cima a baixo. Mas, apesar dos esforços, a atmosfera nunca mais foi a mesma. Cada rangido no assoalho, cada vento que passava pelas janelas, trazia consigo o medo de que tudo pudesse recomeçar. O caso chegou ao Vaticano, mas a igreja preferiu o silêncio. Era melhor não espalhar o medo. Era melhor deixar o caso de Robbie Mannheim adormecido nos arquivos, junto a outros que ninguém ousava mencionar. Para a opinião pública, tudo não passava de lenda. Robbie cresceu, tornou-se engenheiro, casou-se
Teve uma vida comum aos olhos de quem via de fora. Mas dentro dele, algumas marcas nunca sumiram. Ele sabia que carregava algo que não podia ser contado a ninguém. Ele manteve silêncio até o fim da vida. Alguns dizem que confessou em leito de morte, outros que levou tudo consigo. O que se sabe é que, atrás daquele sorriso discreto, havia segredos que o acompanhariam para sempre. E, às vezes, nos pesadelos que ainda tinha, acordava com o som da espada, cortando a escuridão e a certeza de que São Miguel, ou alguém mais, ainda vigiava suas noites. Décadas se passaram desde aquela batalha espiritual, mas o caso de Robbie Mannheim não desapareceu. Silencioso, como uma sombra, ele se arrastou pelos corredores da história, inspirando medo e fascínio. As anotações do Padre Bishop, encontradas anos depois, foram parar nas mãos de um escritor chamado William Peter Blatty. Blatty, fascinado por aquelas páginas cheias de desespero, transformou o relato em algo ainda mais aterrorizante. O Exorcista. O livro vendeu milhões, o filme virou lenda e o medo ganhou voz e forma. Mas poucos sabiam que por trás da ficção havia uma verdade sombria. Enquanto a ficção tomava o mundo de assalto, a família Mannheim tentava seguir em frente. A mídia, sedenta por sensacionalismo, especulava sobre o paradeiro de Robbie, mas ninguém o encontrava. Ele, por sua vez, mantinha a mesma rotina de silêncio. Uma forma de se proteger, talvez, ou de proteger o mundo de algo que ainda o assombrava. Para cada espectador que se arrepiou nas salas de cinema, havia uma verdade que dormia nas sombras. A possessão de Robbie foi real. Não foi apenas uma história inventada para vender ingressos. Foram noites de medo, dias de desespero e uma marca que não cicatrizou em todos os envolvidos. O padre Baldwin faleceu anos depois, sem jamais negar ou confirmar tudo o que viu. O padre Bishop também se foi, levando com ele segredos que jamais seriam revelados por completo. Apenas o diário sobreviveu, suas páginas amareladas guardando um terror que o mundo preferiu chamar de ficção. Hoje, algumas pessoas dizem sentir arrepios só de ler sobre o caso. Outras juram que ouviram vozes ou sentiram presenças depois de conhecer a história. Talvez seja apenas o poder da sugestão. Ou talvez seja algo que ainda espreita, esperando uma nova brecha para se manifestar. O legado de Robbie Mannheim não é apenas um aviso, mas uma ferida aberta no véu que separa este mundo de algo muito mais antigo, algo que não esquece e não perdoa. Agora, toda vez que você acender uma vela ou escutar um rangido na casa vazia, lembre-se, algumas portas, quando abertas, nunca mais se fecham. A história de Robbie Mannheim nos lembra que o mal pode estar mais perto do que imaginamos. Talvez ele esteja à espreita nos cantos escuros do quarto ou nos objetos que parecem inofensivos até que algo os desperte. O caso que inspirou O Exorcista não é apenas uma lenda urbana, mas uma ferida aberta na fé e na razão. Um abismo que continua nos chamando. E se Robbie, em sua vida adulta, ainda acordava com pesadelos, talvez seja porque algumas cicatrizes não se fecham. Talvez o mal, uma vez convidado, encontre sempre um jeito de permanecer. Agora que você conhece a história real por trás de O Exorcista, ousaria acender uma vela sozinho? Ou sentaria à mesa para brincar com um tabuleiro Ouija, mesmo que por curiosidade? Se você tem coragem, conte nos comentários. Já sentiu algo estranho em casa? Já teve sonhos que não pareciam apenas sonhos? Já ouviu sussurros quando ninguém estava lá? Compartilhe sua história, se tiver coragem. E não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho e esperar pela próxima história. Quem sabe ela não esteja mais perto do que você imagina.